O nosso programa está em contato com a Érica. Ela é uma das responsáveis por esse salão de beleza que fica no centro de Araraquara, mais especificamente ali na rua Humaitá. Ô Érica, quanto tempo vocês têm o salão? Aqui na rua Humaitá, a gente tem o salão há 1 ano e meio, mais ou menos. Há 1 ano e meio. E a proposta sempre foi valorizar a beleza da diversidade brasileira ou em algum momento vocês apostaram nisso? Não, a gente sempre teve essa proposta e a gente reformulou a marca há uns 2 anos, mais ou menos. Há uns 2 anos a marca foi reformulada justamente para contemplar toda a diversidade, né, da beleza brasileira. E nos conta quando é que vocês começaram a perceber ou vocês tiveram as primeiras reações como essas que a gente viu nos últimos dias. A primeira vez eles picharam a lona de caneta, já faz uns 6 meses, e a gente sempre optou por ignorar, né? Então a gente apagava e depois de um tempo aparecia novamente. Até que no último dia do ano eles fizeram dessa forma maior, mais evidente, né? E aí a gente não aguentou mais. Quer dizer, então há 6 meses que isso já vem se repetindo. E são sempre termos racistas usados por esse ou por esses pichadores, por esses criminosos? É sempre essa mesma frase que você viu em preto. Uhum. Né, falando da macaca e tal. E sempre essa mesma frase a gente apagou. Quer dizer, então é sempre a mesma pessoa, porque a frase é exatamente a mesma, né? Para quem não acompanhou, tá lá, né, a imagem, 3 mulheres lindas e uma macaca no meio. Né? Ou seja, uma referência explícita à mulher negra que compõe as 4, né, uma das 4 que está nesse cartaz, toda a forma de beleza. Em algum momento vocês procuraram a polícia, registraram o fato ou não? Estão trazendo a público isso agora apenas, Érica? A gente está levando a público agora. A gente nunca quis dar nenhum ibope para isso, né? Exatamente, mas a coisa foi mais insistente, foi ampliando a ponto de intimidar, né? Vocês se sentem intimidadas com esse tipo de ação? Exatamente, né? A gente fica com receio de que aconteça alguma outra coisa também diferente. E também os clientes, né, que chegam aqui podem se deparar com isso ali na frente do estabelecimento. Tá aí o depoimento da Érica. Não sei se alguém tem alguma questão a fazer. Eu tenho uma pergunta, Luiz. Eu gostaria de saber se em algum momento, Érica, você chegou a desconfiar de alguém, viu movimentação estranha de pessoas na frente do seu estabelecimento ou não? E olha, não é nem para você apontar aqui, é só para você compartilhar se há suspeita, se há um olhar diferente, né? Algum outro tipo de situação que leve a alguma suspeita, por exemplo. E isso, de repente, pode ajudar outras pessoas que perceberam também esse tipo de movimentação a identificarem. Sim, não, a gente não viu nenhuma movimentação suspeita aqui próximo ao estabelecimento. Eu acredito que isso aconteça de madrugada. Porque a gente trabalha aqui, o horário do estabelecimento é até às 7 da noite, mas a gente acaba saindo sempre um pouco mais tarde, e geralmente esse horário ainda tem movimentação. Aqui na frente tem um consultório de dentista, do lado tem uma clínica de fisioterapia, e os vizinhos, eles sempre se ajudam, né, se policiam nesse sentido de ver alguma pessoa diferente, eles sempre comentam e falam. E não foi visto por ninguém. A gente acabou perguntando para eles também se tinham visto alguma movimentação e não foi visto por ninguém. Nenhuma câmera de monitoramento? Não, aqui não tem. A gente está buscando agora algumas formas de melhorar a segurança também. E acredito que eles também vão buscar isso também. Bom, eu quero publicamente agradecer e parabenizar pela coragem, porque isso provoca uma intimidação, isso provoca até um certo constrangimento, né? Como você disse, que expõe as suas clientes e tal, mas eu acho que o papel a ser feito é justamente esse, Érica. A gente não pode se calar frente, né, a essa prática tão desprezível, a essa mentalidade tão desprezível e criminosa que ainda há na sociedade. Você optou acertadamente, eu diria no começo, por ignorar, né, para não reverberar, não dar palco para palhaço, não é? Com todo respeito aos palhaços, mas parece que é o palco que ele quer. Porque ele, então estão intimidados, não fizeram nada, estão com medo, né? E o cara vai se sentindo à vontade, você tem toda a razão. Daqui a pouco ele pode atear alguma coisa contra a placa, contra o salão e tentar um outro tipo de prática. Nós queremos, eu agradeço a Érica, então, ô Marcos, e eu quero um contato com o Centro de Referência Afro para saber qual que é o encaminhamento que se pode dar a um caso como esse.
né, que talvez até o centro busque as moças do salão, as responsáveis, ou que a guarda municipal vá até lá para dar a orientação correta, um boletim de ocorrência, que tipo de apuração pode ser feita num caso como esse, porque Araraquara não pode ser palco para racista. Nós já vimos aí o vergonhoso caso Theodorus Burger, também no centro de Araraquara, na rua 6, veja, o salão é na rua 9, tá lá naquela área central, que houve sim toda uma repercussão de apoio, manifestações de apoio, né, àquela hamburgueria, e que deve ocorrer agora também, porque racistas não passarão, né? Nós não podemos nos calar frente a essa prática. E o que chama a atenção, Luiz, é a insistência, né, desse tipo de prática. Você viu que a moça falou que já tem pelo menos 6 meses, foram lá, escreveram frases racistas, ela foi lá, apagou, fez de conta que nada tinha ocorrido e vai persistindo, vai insistindo. Então, eu acho que o caso tem que chegar o quanto antes à polícia realmente, não podemos permitir atitudes criminosas de jeito nenhum, e essa pessoa tem que ser localizada, porque é o que eu já disse aqui nesse programa, eu não sei por que o espanto, né, de conviver com as diferenças de cor de pele, isso sempre existiu no Brasil, e eu acho que isso que é o bacana realmente da nossa população, essa miscigenação, essa diferença de cor, de cabelo, que inclusive hoje está muito na moda o cabelo afro. Muito bonito, por sinal. Então, eu espero que a Érica consiga mobilizar, talvez, as pessoas nas proximidades, no sentido de tentar identificar essa pessoa ou essas pessoas que estão praticando esse ato criminoso. Pois não, Fernando, alguma complementação? Não, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que tem que passar do campo daquilo que seria apenas uma brincadeira. Muitos acham que isso é uma brincadeira. Isso não é brincadeira, não. Isso é um crime. E crime... Como que a gente combate? Com base na lei. A lei precisa ter a força suficiente para dar a melhor resposta para pessoas que têm esse tipo de conduta, que é uma punição. E que a punição sirva de exemplo a outros que, de repente, praticam, mesmo que veladamente tenham esse mesmo tipo de conduta, mas algumas parece que, eu não sei, mas dá a impressão de que de uns tempos para cá, esse tipo de ação se tornou muito mais incisiva. As pessoas muitas vezes fazem questão de mostrar esse tipo de comportamento que é extremamente nocivo. Esse verdadeiro cretino só age dessa maneira porque ele tem certeza absoluta que ele vai ficar impune. Eu espero que descubram quem é e que ele seja punido de acordo. Alessandra de Cássia Laurindo, coordenadora do Centro Afro de Araraquara. Desculpa fazê-lo esperar, mas os assuntos vão se sobrepondo aqui. Alessandra, eu fico até constrangido de procurar você novamente para levar um caso de racismo. Porque eu gostaria que a gente tivesse num outro patamar já da nossa sociedade um trabalho brilhante que o Centro Afro faz de reconhecimento da cultura, de propagação da cultura, que vai ajudando a diminuir as tensões sociais. Mas, infelizmente, às vezes essa tensão vem esfrega na nossa cara que nós estamos num país racista. Não sei se você já se colocou a par do caso, mas semelhante ao caso Theodorus Burger, nós temos um centro, um salão de beleza no centro de Araraquara, na rua Humaitá, cuja proposta era simplesmente valorizar a diversidade da mulher e do povo brasileiro, e tem um cartaz ali com 4 mulheres, sendo delas uma negra, mas há 6 meses esse salão vem recebendo pichações, dizeres no muro e na placa, para tirar essa macaca que está no meio das 3 mulheres bonitas do cartaz. E nas primeiras ocasiões isso foi ignorado pelas proprietárias, que não quiseram dar palco para o palhaço criminoso, mas agora a coisa está um pouco mais agressiva, está se expandindo, e eu penso que o caso, e elas concordam com isso, já seja de uma outra esfera. Que orientação você daria às proprietárias do salão? Qual é o tipo de encaminhamento para um caso como esse, em que a afronta não é a uma pessoa, mas é a uma ideia, a um conceito? É possível se fazer alguma coisa? E eu gostaria, Luiz, imensamente que todos os racistas tivessem o mesmo constrangimento que você em tocar e abordar sobre esse assunto. A gente teve uma semana de Natal, Ano Novo, onde o racismo não deu trégua em Araraquara, infelizmente. Tivemos vários casos e, infelizmente, a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que tocar e, como você disse, é na mesma região, inclusive, que você fiquei sabendo, é bem próximo, inclusive, a Theodorus Burger, né? Exatamente, o Teodoro é na rua 6, esse está na rua 9, quer dizer... Exatamente, muito próximo. Nada impede, inclusive, que sejam os mesmos, né?
enfim. E a gente só terá essa comprovação. A minha orientação, inclusive, é que ela não deixe de momento algum de registrar esse boletim de ocorrência. A gente vai, inclusive, após esse boletim, a gente tem, inclusive, um pouco mais de flexibilidade, né, para entrar com o inquérito e fazer essa cobrança de forma legal. A gente pode pedir, a gente já vou acionar, inclusive, o secretário de Segurança para ver essa questão que talvez ela não tenha uma câmera de algum estabelecimento comercial, mas pode ter de alguma vigilância pública. Enfim, a gente vai tentar fazer esse mapeamento, ver se tem essa possibilidade de focar em algum momento, né, esse racista, alguém quem tenha feito essa fichação, e ver se a gente consegue localizar. Então, agora, nós até discutimos esse ponto hoje pela manhã, né? Se uma frase como essa coloca as proprietárias como vítimas, se o crime de racismo precisa ter uma vítima frontalmente atacada ou não? Ele configura pelo contexto, Alessandra? Não, ele configura pelo contexto, né? Não é necessariamente porque quando você agride e é direto nesse sentido, ele está configurando por todas as pessoas negras que se sentem lesadas por essa agressão. Perfeito. Né, por esse crime. Então, todos os negros se sentem atacados, né, com exceção daqueles que ideologicamente não compactuam com isso, a gente sabe que tem, mas, de certa forma, ele atinge toda a população negra. Então, ele é atingido pelo todo. Então, inclusive, qualquer pessoa pode sentir o direito de fazer essa representação, não só as proprietárias. Tá então, aí até uma boa ideia de mobilização, né? Que mais pessoas, não deixa nas costas da proprietária, né? Porque uma teia de apoio para discutir a questão é muito importante, que mais pessoas registrem um boletim de ocorrência por causa dessa afronta que é ao Brasil inteiro. Aqueles que se identificam e aqueles que não se identificam como negros. Alessandro, você começou a conversa... Lembrar, Luiz, pois não. Só um adendo, que nós somos 56,8% da população brasileira constituídos de pretos e pardos. Então, a gente não está falando de uma camada irrisória, de uma camada que não tem nenhuma significância. Exatamente. Então, é um peso muito grande. Então, trabalhar a consciência racial é um outro dilema, né? É uma outra questão. Significa que esse número tem a consciência racial. Mas esse é o nosso propósito, inclusive, né, de estar trabalhando, de estar divulgando e mostrando, inclusive, os direitos que essa camada tem para poder sobrepor, né, que não é privilégio, e sim direitos conquistados. Alessandra, você disse no início da sua fala que Araraquara teve um Natal, um fim de ano bastante pesado nessa questão, com vários casos. Casos de qual natureza? Em ambientes públicos, em estabelecimentos, em ambientes públicos, em shoppings, por exemplo, né, de Araraquara, onde crianças negras não poderiam estar à frente de vitrines, porque estavam incomodando a proprietária. Em ambientes de xingamentos pejorativos é o que mais acontece, que a gente sabe que é de cunho extremamente racista, principalmente em festas, né, que colocam a culpa na bebida, mas a culpa vai muito mais da natureza da pessoa que é racista, e aí aproveita esse momento para exaltar o seu racismo no momento que ela se diz que, mas ela estava bêbada, então releve. Então, ele não dá trégua. Nesse momento que as pessoas mostram realmente quem são e para que vieram. E aí a gente também não pode parar e tem que continuar orientando, né, para que as pessoas vão à frente. E a gente tem que lembrar, inclusive, que agora esse que era visto como injúria racial tem o mesmo peso do racismo, né, porque diante de uma árdua conquista, inclusive do movimento negro que tantas pessoas criticam, conseguimos, há mais de 20 anos de luta, fazer com que o crime de racismo tenha o mesmo peso da injúria racial. Então, se você xinga, né, o outro de macaco, de preto isso, preto aquilo, você também vai ter a mesma punição. Então, você vai ter, não vai mais cair nessa questão de que vão cumprir penas alternativas e tudo mais. A nossa briga é para que tenha, de fato, o mesmo peso e tenha a mesma punição, o mesmo crime, e você vai ter peso, sim. E aí a gente vai configurar para que tenha sido, pelo menos, não tenha mais essa irrelevância, né, como era visto antigamente. Eu agradeço, então, a Alessandra de Cássia Laurindo, coordenadora do Centro Afro, como sempre disponível, né, para orientar nesses casos. Obrigado, viu, Alessandra? Nós colocamos à disposição para as vítimas, viu? Vou até lá ao estabelecimento, inclusive, conversar para orientá-las.
Obrigado, um abraço.